Se você acompanha nas redes sociais profissionais que trabalham com design gráfico, você com certeza já deve ter ouvido falar do Figma. Hoje ele é um dos queridinhos de quem trabalha com desenvolvimento para internet, aplicativos, sites, por que não design gráfico? E muita gente tem me perguntado se dá para usar o Figma para fazer design gráfico. Muitos desses comentários surgiram, por exemplo, naquele vídeo que eu fiz a semana passada, ou retrasada, onde eu dei algumas alternativas gratuitas para você substituir os aplicativos da Adobe. Nesse vídeo, muita gente falou, você esqueceu do Figma, deixou o Figma de fora, faltou falar do Figma. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho do Figma, o que você pode fazer com ele, o que dá para fazer com ele, né? E também como é que eu uso ele no meu dia a dia de trabalho lá na empresa onde eu atuo como analista de comunicação. A primeira coisa que você precisa entender é que existem ferramentas que foram desenvolvidas para finalidades específicas. O Photoshop, por exemplo, foi feito para você editar imagens, mas a gente sabe que a gente usa o Photoshop para muito mais do que apenas editar imagens, para fazer uma série de outros tipos de projeto, até mesmo para impressão. O Figma ele foi inicialmente desenvolvido para que você pudesse criar interfaces de aplicativos, de sites, de sistemas, e ele é uma ferramenta pensada principalmente para colaboração, onde você junta designers gráficos que são responsáveis por criar interfaces, aplicativos, softwares, sites, e desenvolvedores que é quem vai fazer isso tudo funcionar. Vai pegar ali aquela carinha que você fez no Figma, o design visual, né, a parte visual e de experiência de usuário que você cria no Figma e vai levar isso para uma plataforma, usando uma linguagem de programação específica ou um framework, enfim, vai fazer isso tudo funcionar ali com conexão de banco de dados e assim por diante. Isso, na verdade, é uma das coisas que mais gera confusão nas pessoas que começam a usar o Figma para criar, por exemplo, a interface de um site. E aí depois elas se perguntam, tá, fiz aqui a interface e agora? Como é que eu faço esse site ficar disponível na internet? Como é que eu transformo essa minha interface em um site realmente funcional que as pessoas vão navegar, conectar o meu domínio e assim por diante? O Figma não é feito para isso, não é feito para você criar um site e publicar. Existem ferramentas que você precisa utilizar se você quiser pegar o layout que você construiu no Figma e publicar isso na internet ou publicar isso como um aplicativo. Eu sei que para sites, por exemplo, existe um serviço chamado Frame, se eu não me engano, nunca usei, tá? Só ouvi realmente falar de nome, e você consegue levar o seu layout criado no Figma para o Framer e lá você consegue publicar isso como um site, tá? Mas novamente não sei como funciona. Mas é justamente para entender melhor essas particularidades que eu vou te mostrar aqui um pouquinho de como é que eu trabalho com Figma lá no meu trabalho, lá no meu serviço de carteira assinada. E aí a gente vai trocar algumas ideias, você vai conseguir entender um pouquinho como é que tudo funciona, tá bom? Mas antes de mais nada, o Figma é um aplicativo gratuito com um apelo muito grande na comunidade. Então a comunidade é a grande estrela que faz o Figma crescer e vem crescendo cada vez mais. Porque através da comunidade, das pessoas que usam o Figma, tanto para trabalhar, quanto para aprender, para se divertir, para lazer mesmo, ali para fazer algum projetinho pessoal e tal, essa comunidade pode construir tanto projetos prontos que elas podem compartilhar com outras pessoas para que elas possam baixar e abrir no Figma e trabalhar já de um ponto de partida, sem precisar criar tudo do zero. Você também pode construir partes de elementos, né, componentes que a gente chama no Figma, para você também distribuir esses componentes para que outras pessoas possam usar nos seus projetos. Isso a gente vê muito no que a gente chama de WeKits, ou kits de interface. Então você tem ali vários botões, várias janelas, várias ferramentas, várias imagens, enfim, vários componentes ali que já vêm prontinhos só para você usar nos seus projetos. Eu vou mostrar isso tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes de a gente abrir o Figma para eu te mostrar como eu trabalho, o Figma é um aplicativo gratuito que você pode baixar diretamente no site figma.com e ele tem uma grande vantagem que você pode começar diretamente no navegador. Você não precisa instalar o Figma para usar. Você pode usar ele diretamente no navegador de internet. E ele possui uma versão gratuita que tem algumas limitações. Se você clicar aqui em cima lá no site do Figma em preços, você vai ver essas limitações que você tem acesso. O Figma hoje ele tem 3 aplicativos, se eu não me engano, é o Figma Design, o Figma Jam, né, que é esse aqui, ó, o Figma Jam, e tem também o Figma Apresentações, o Figma Slides, que foi a adição mais recente
lançado agora nesse ano de 2024. Então você tem 3 aplicativos, Figma Design, Figma Jam. O Figma Slide ainda não está disponível aqui porque ele é recente, ainda está de graça aí para você testar dentro da interface do Figma, mas ele vai aparecer aqui em breve também como recurso pago logo logo, tá bom? Então dentro do Figma gratuito você tem aqui o editor do Figma Design, você tem 3 arquivos de design colaborativo de graça, você pode criar rascunhos ilimitados e também tem a inspeção de arquivos básica. Então basicamente você pode criar 3 projetos de design dentro do Figma, na versão gratuita, tá? Essa aqui é a interface do Figma, ó. Então essa aqui é a interface dele. Deixa eu pegar aqui uma interface mais simples, que é do site que eu estou fazendo. E aí dentro do Figma você pode ter, da versão gratuita, tá? Você vai ter acesso, aqui na casinha você volta para a página inicial, aos times. Então na conta gratuita você tem acesso a um time e você pode criar aqui embaixo 1, 2, 3 arquivos, tá certo? Eu vou mudar aqui para minha conta gratuita, então é isso aqui, deixa ele fazer a mudança aqui. Pronto, então é isso aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui um time e eu posso criar 3 projetos, que é isso aqui, 3 arquivos na verdade, tá aqui, ó. Então é isso aqui, eu tenho um projeto e dentro do projeto eu posso criar 3 arquivos grátis. E dentro desse arquivo, como a artboard ali, a interface de trabalho, a prancheta, digamos assim, do Figma, ela não tem limite, você pode usar aí um arquivo para criar uma porrada de material sem nenhum tipo de preocupação. Então, a versão gratuita atende muito bem quem quer usar o Figma principalmente para uso pessoal ou para criar projetos de maneira independente, de maneira avulsa, sem necessidade de usar tantos recursos colaborativos do Figma. Mas a boa notícia é que se você faz qualquer curso, seja um cursinho profissionalizante, um curso online, faz faculdade, tanto faz, você tem acesso à versão do Figma para estudantes e professores, que é o meu caso. Então, como eu dou aula, eu tenho a versão do Figma para estudantes e professores. Eu também faço pós-graduação hoje e tenho acesso. Eu não sei se aqui na interface do Figma, se você pesquisar aí no Google aí, tá? Figma para estudantes, você vai conseguir chegar lá, Figma for Education, você consegue chegar lá na página do Figma, onde você pode fazer a sua inscrição. Então, eu acho que tem que enviar só um print ali de um curso que você faça para comprovar, e aí você tem acesso ao Figma para professores e alunos, e aí você tem acesso igual eu aqui, né? Opção Edu, onde você consegue usar o Figma sem restrições dentro da sua conta educacional, ok? Mas como é que eu uso o Figma no meu dia a dia? Dá para fazer design gráfico no Figma? Essencialmente, eu uso hoje o Figma para design de interfaces. Eu já estou planejando construir alguns projetos de design gráfico para mostrar para vocês como é que isso tudo funciona aqui no canal, mas é importante já adiantar que o Figma não é feito para impressão. Então, se você precisa construir design gráfico para imprimir, o Figma definitivamente não é uma ferramenta para isso. Você consegue utilizar o Figma para design gráfico para projetos para internet, para fazer banners para anúncios, por exemplo, para fazer posts para redes sociais, Instagram, Facebook, tanto faz. Para esse tipo de projeto, para a internet, aquilo que você vai exibir em tela, na tela de um computador, de um celular, o Figma é excelente. Você consegue construir com ele sem problema nenhum. Mas para projetos para impressão, tira o seu cavaleiro da chuva, ele não tem funções disponíveis para esse tipo de resultado. Apesar de você conseguir exportar em PDF, é um PDF para web, não é um PDF para impressão, ok? E como é que eu uso o Figma no meu dia de trabalho? Meu primeiro contato com o Figma foi quando eu precisei construir algumas interfaces de sistemas lá para o local onde eu trabalho. Eu trabalho aqui na usina Belo Monte, uma usina hidrelétrica, eu trabalho na área de comunicação, e dentro da minha empresa, eventualmente, a nossa área de tecnologia da informação precisa criar um sistema, precisa construir alguma coisa que os nossos colegas de trabalho vão utilizar ali interagindo com uma interface. E aí, o meu primeiro contato com o Figma foi justamente quando eu precisei desenvolver uma pequena interface visual para que os meus colegas de TI pudessem se guiar e construir ali o sistema dentro dessa interface. Eu tenho aqui um time chamado Norte Energia, dentro da minha conta educacional, e aqui eu vou mostrar para vocês justamente a interface que eu precisei criar. Foi essa aqui, foi a primeira interface que eu precisei construir, que foi a do nosso portal de compliance lá do nosso site. Então você vê que eu abri ali um projeto e dentro desse projeto eu tenho aqui os frames, tá vendo? Eu tenho aqui um frame chamado início, um frame chamado documento, questionários, manuais, leitura de documento. E aí dentro desses frames eu construo ali a interface que eu gostaria de exibir dentro da tela do computador.
Na parte de fora, eu geralmente posiciono alguns elementos que eu vou reaproveitar dentro do meu projeto. E depois que você constrói os elementos, o Figma possui uma série de recursos voltados para interações, para experiências de usuário, né? Então ele tem ali uma série de recursos que você pode controlar. Quando o usuário coloca o mouse em cima, quando ele clica para onde ele vai, isso que a gente chama de prototipagem dentro do Figma. Então ele tem uma série de opções de protótipo que você consegue usar para que o seu usuário consiga navegar dentro do protótipo que você criou. Então você vê aqui que eu estou na guia do Figma Design, o aplicativo de design, tá? Onde eu fiz a criação dessas interfaces. Se eu clicar aqui em cima nesse painel lateral em Prototype, você consegue ver esses pequenos fios azuis aqui que indicam justamente o caminho que esse usuário faz durante as interações que eu coloquei dentro desse protótipo. Então deixa eu voltar aqui para o design e eu vou mostrar para vocês mais de pertinho o que foi que eu fiz. Então aqui, olha só, eu criei uma barrinha na parte de cima, dentro dessa barra eu coloquei aqui o que seria o menuzinho, apenas texto simples, um ícone ali de usuário. Aqui na barra lateral eu coloquei alguns elementos de navegação, então tem uma barrinha flutuante aqui, tudo isso são quadradinhos, é texto, é igual você faria no Illustrator, por exemplo. Então você vai construindo seus elementos, agrupando, construindo, juntando elementos, e aqui do lado nesse painel ele vai mostrando todas as camadas, objetos e componentes que você construiu. Exatamente como você faria em qualquer outro aplicativo, usando as ferramentas de desenho que você tem aqui em cima. Aqui do lado você tem as camadas e aqui na direita você tem o painel de propriedade, onde você pode controlar o que você deseja. É algo que você precisa de um pouquinho de conhecimento de como é a lógica de trabalho do Figma. E aí depois que eu fiz aqui a primeira tela, que é a tela início, até o jeito de navegar é muito parecido. Com o espaço, ó, você consegue navegar pelo Figma, pela interface do Figma. Depois, na segunda tela, eu fiz uma tela chamada Documentos, você vê que é a segunda seção do menu. Depois eu fiz uma terceira tela chamada Questionários e aqui uma última tela chamada Manuais. Depois então que eu fiz a parte visual de como que a minha equipe de TI precisaria construir essa interface para que esse visual pudesse ser transportado para lá e os usuários conseguissem usufruir desse sistema justamente com essa interface, eu gosto de adicionar algumas interações para que eu consiga aprovar essa ideia com o meu cliente interno, né, que é a área que solicitou essa interface. Assim a gente facilita a aprovação e também dá uma ideia de como tudo vai funcionar. E aí que entra justamente a parte de protótipo, onde a gente faz aí as ligações, para onde cada clique vai levar aí o nosso usuário, tá certo? Então a gente vai adicionando essas interações. Depois que você adiciona essas interações, você clica aqui no Play e você consegue ver essa interação diretamente na pré-visualização do Figma. Então ele vai carregar aquilo que eu fiz e está aqui, olha só. Então você vê que ela é bem básica. Eu posso clicar, por exemplo, aqui em início, e aí eu vou voltar ali para a guia início. Se eu clicar aqui, por exemplo, em documentos, ele já vai para a guia documentos. Então todas essas interações sou eu que adiciono. Usando a ferramenta de protótipo, eu seleciono um objeto, adiciono uma interação e digo para onde essa interação tem que levar o usuário. Então essa foi a primeira interface que eu construí no Figma. Então, utilizando recursos básicos, recursos simples, eu consegui aprender um pouquinho de como o Figma funcionava e como colocar algumas interações para trabalhar em conjunto com as minhas equipes de TI. É óbvio que isso foi muito básico, muito arcaico, tem uns 3 anos que eu fiz, 2, 3 anos que eu fiz essa interface, então era tudo basicão mesmo, não tinha muito conhecimento. À medida que o tempo foi passando e eu fui trabalhando um pouco mais com o Figma, fui descobrindo como ele funcionava, eu já comecei a brincar um pouco mais com ele e construir resultados um pouco mais complexos. Claro que ainda nada comparado ao que profissionais realmente da área de UI e UX conseguem fazer, mas estou no caminho, estou chegando lá. Por exemplo, eu comecei a desenvolver as telas e a interface do meu site, o Clube do Design. Então, eu utilizo o WordPress para construir os meus sites no meu servidor, e o WordPress e Elementor, que é um construtor de página. Então, meio que já sei o que eu consigo fazer com o Elementor, quais são as minhas limitações, o que eu posso ou não posso fazer com ele. E usando o Figma, eu consigo construir essas ideias que eu tenho na minha cabeça de um jeito mais rápido, de um jeito mais fácil. Então, eu posso pegar os elementos que eu sei que eu consigo fazer no Elementor, reproduzi-los aqui no Figma, e assim eu consigo, utilizando os recursos de arrastar, soltar, os recursos de design gráfico para construir esse protótipo de um jeito mais rápido. E aí depois, eu simplesmente indo lá no elemento e reconstruindo o que eu já fiz aqui no Figma, eu consigo fazer isso muito mais fácil e muito mais rápido. Por exemplo, já no meu site, eu já tenho algumas interações, olha só,
que permite que você navegue aqui, ó, pela página inicial. Eu estou redesenhando ele hoje, depois que está incompleto esse projeto. E aqui, olha, um exemplo de como seria a nova interface de artigos, né? Quando a pessoa clica para ler um documento. Então, ela clica aqui, ela vai ter acesso a uma tela cheia com os detalhes do artigo, e aqui embaixo ela pode clicar para ela rolar para baixo e começar a leitura desse artigo. Então, isso aqui é mais um exemplo de como eu uso o Figma hoje no meu dia de trabalho como um profissional solo, digamos assim, isolado, independente. Mas a grande sacada do Figma é justamente ser um aplicativo colaborativo. Então você pode construir a interface em conjunto com as equipes de desenvolvimento, tanto de desenvolvimento, quanto de design gráfico, quanto de conteúdo também. Todo mundo pode trabalhar junto, utilizando os recursos tanto do Figma Design quanto do Figma Jam, justamente para você construir projetos mais complexos. Eu vou te dar mais um exemplo aqui. Recentemente a gente repaginou o site da empresa onde eu trabalho e uma empresa terceirizada foi contratada para fazer esse projeto, e durante as etapas de construção desse projeto a gente usou o Figma para organizar as ideias, montar ali o mapa do site, a estrutura de como o site ia se parecer, e para isso a gente usou o Figma Jam, que é esse carinha aqui, ó. O Figma Jam é um outro aplicativo do ecossistema Figma. Você pode intercalar entre os aplicativos de maneira facilitada. Você consegue, por exemplo, abrindo aqui a página inicial, você pode vir aqui, deixa eu ver, em todos os projetos, você pode clicar aqui em novo projeto e você pode escolher se você quer um projeto do Figma Design ou do Figma Jam. Cadê? Então, eu acho que eu tenho que entrar aqui tem que entrar aqui primeiro num projeto, e que você pode criar um arquivo de design ou um arquivo do Figma Jam. E aqui no caso eu tenho slide deck porque eu estou na comunidade beta de testes do Figma Slide, tá? Então você tem essas duas opções por padrão: arquivo de design ou um quadro do Figma Jam, e aqui tem o Figma Slide também. Então o Figma Jam é como se fosse um quadro mesmo, um quadro em branco ali que você pode usar para montar fluxos de informação, montar mapas mentais, montar diagramas, e ele tem uma série de ferramentas colaborativas, ó, onde você pode comentar, você pode adicionar stickers, pode inclusive escutar música em conjunto. Ele é um grande quadro onde você pode fazer anotações, escrever, e principalmente eu acho que a principal função é você montar esse tipo de diagrama, pelo menos é para que eu uso mais recorrentemente. Então a gente tem aqui todo o mapa do site, ó. A gente desenhou todos os menus, para onde cada menu levaria, olha só, então a gente foi fazendo aí toda a ramificação de para onde cada menu levaria. Eu sei que dá para integrar isso com o design, mas eu ainda não cheguei nesse ponto, eu não cheguei a integrar completamente os recursos do Figma Jam com o Figma Design, tá? Aqui tem o menu principal e o menu secundário, e aqui a gente desdobrou como cada menu se expandiria aí para o usuário. E aí dentro disso a gente tem aqui os wireframes. Então, além de você ter esse tipo de resultado que eu mostrei para vocês ali, tanto da interface do sistema quanto do próprio site do Clube Design, é o que a gente pode chamar aí de protótipo de média ou alta fidelidade, onde você já tem ali exatamente o visual final que o site ou aplicativo vai ter. Mas aqui nesse caso desse projeto de reformulação do site da empresa onde eu trabalho, a gente utilizou para fazer também os wireframes ou protótipos de baixa fidelidade, que é onde a gente traz aí uma série de elementos básicos, onde a gente só faz a marcação, onde cada informação vai ficar. Você está vendo aí, ó? Então a gente tem aí onde cada informação vai ficar, os protótipos de menu também, deixa eu ver aqui, ó, a gente tem várias versões aí do menu, vários protótipos de como esse menu vai funcionar, como ele funcionaria no caso, esse projeto já foi finalizado. E aí a gente tem justamente um protótipo olha a quantidade de informação que a gente tem aqui, ó. Então isso aqui é um arquivo só, com várias páginas, vários protótipos de como as páginas vão ser construídas. E utilizando as funções de comentários, anotações, a gente vai construindo esse projeto em colaboração com equipes que estavam lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, e aí a gente consegue construir esse tipo de projeto. Depois que essa ideia aqui foi fechada, foi batido o martelo, beleza, é isso que vai ser feito, aí a equipe de desenvolvimento vai utilizar isso como referência para que ela possa desenvolver os seus projetos lá usando os sistemas, a linguagem de programação que ela utilizar. Então não sou eu, Lilt, designer, que vai desenvolver o aplicativo. A minha parte é a parte de desenvolver a interface, de pensar nas interações e de mostrar como que isso vai funcionar. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é esse projeto aqui que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem como é que funciona mais ou menos esse tipo de trabalho que eu faço.
uma empresa contratada pela minha companhia está desenvolvendo um projeto onde eles precisam desenvolver uma interface navegável. Essa interface chegou para a gente, mas uma série de elementos ainda não estavam tão legais assim. Então eu peguei a interface que eles fizeram, redesenhei aqui no Figma e adicionei alguns elementos de interação para melhorar a experiência do usuário. Então aqui a gente está falando de experiência, de UX, de experiência de usuário propriamente dito. Além de desenhar a interface, eu estou pensando também em como esse usuário precisa usar essa interface e entregar para ele uma experiência melhor. Então o que foi que eu fiz nesse projeto? Eu adicionei as micro-interações dos botões, isso aqui não existia, então a gente tinha esse reflexozinho, essa luz que acende, digamos assim, quando o usuário posiciona o mouse em cima. Você tem aqui também as micro-interações, quando você posiciona o mouse em cima de um ano, aparece aquele balãozinho ali com a dica de tela que anteriormente não tinha, ou estava posicionado de um jeito diferente. Então a gente tem essas interações. Então toda essa parte visual, o feedback que o usuário recebe quando ele aponta para um balão, quando ele navega pela interface, quando ele clica em um botão, quando ele aponta para um botão e ele muda de cor, quando você aponta para a imagem, por exemplo, e o aplicativo te mostra essa dica, clica aqui para ampliar, nada disso existia. Tudo isso foi eu que coloquei. A mesma coisa aqui, ó, quando você clica para avançar por uma apresentação de slides e quando você precisa clicar também para expandir uma imagem em tela cheia. Além disso, eu também padronizei a interface de botões de informações extras que estão aqui embaixo e também quando você tem meses subsequentes desde o mesmo ano. Então a gente tem aqui esse tipo de interação, olha só. Tudo isso foi padronizado justamente pensando na experiência do usuário, tá certo? Então, tudo isso é o que eu faço com o Figma lá no meu trabalho. Novamente, eu trabalho como analista de comunicação, meu foco principalmente é trabalhar com comunicação visual, com gestão de marca, com design gráfico, e agora eu estou usando o Figma para criar esse tipo de solução, aliado à experiência de usuário também, que é o UX que a gente fala, para criar soluções para o lugar onde eu trabalho. E quem sabe daqui a um tempo eu não consiga fazer projetos muito mais complexos, muito mais cheios de recursos que a gente tem no Figma. Eu estava procurando, por exemplo, um projetinho aqui de carrossel para mostrar para vocês que dá para construir também projetos de design gráfico para a internet, para redes sociais, por exemplo, no Figma. Eu encontrei esse aqui, que é bastante complexo, onde você tem uma série de componentes, ó. Então você tem aqui templates e exemplos, onde o autor desse projeto aqui ele trouxe aí uma série de carrosséis para Instagram. Mas o que eu achei muito legal é que na hora de trabalhar você tem aí, olha, os componentes, tá vendo aqui? Então eu tenho aqui os componentes, por exemplo, esse primeiro componente aqui, eu seleciono ele e se eu quiser mudar o formato do componente, eu utilizo aqui do lado no painel de propriedades os meus templates, olha. Então ele tem aqui, as propriedades que esse autor aqui, a pessoa que fez esse projeto, configurou para ele. Eu posso mexer no tamanho, ó, então eu quero o quadrado, ou ele em portrait ali, né, em retrato. Eu tenho aqui o tema escuro ou claro. Eu tenho aqui o slide, se é capa, se é uma grande ideia, Então eu consigo fazer as mudanças diretamente nessas telas aqui do lado. É um recurso um pouco mais complexo que eu ainda não consigo criar, mas você vê aí, olha, que você pode alterar o estilo diretamente. Esse aqui não tem. Aqui, esse aqui tem blue ou minimalista, tá vendo? Então você pode criar variáveis de um mesmo componente. Então você cria um componente e você cria variações desse componente e você pode permitir que o usuário selecione as diferentes variações desse componente e depois você pode exportar isso em PNG para você levar lá para as redes sociais. Falei pra caramba, né? Mas acho que estava na hora de a gente falar um pouquinho sobre o Figma, o que dá para fazer com ele, pelo menos ter aí essa visão geral e te mostrar um pouquinho de como é que eu trabalho com ele no meu dia a dia. Espero poder trazer mais conteúdo do Figma. Estou estudando muito sobre variáveis, sobre estilos, sobre componentes. Então, tudo isso eu estou estudando bastante para conseguir aprender mais, tanto para utilizar no meu trabalho, quanto para trazer para vocês aqui também no Clube do Design. E quem sabe mais na frente a gente criar um conteúdo mais enriquecedor em português, né, sobre esse tipo de projeto, esse tipo de aplicativo, de maneira acessível, né? A gente criando conteúdo do Figma mais tem por aí. Mas acho que tá na hora da gente também trazer isso para cá, porque aqui eu prezo também pela acessibilidade, para que mais pessoas tenham acesso à informação de maneira facilitada. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Tchau, tchau!